RCV Notícias. São 13 horas em Cabo Verde, hora das notícias. A essa hora vamos conferir os títulos. Boa tarde. PNUD emite comunicado a esclarecer melhor os seus procedimentos e garante que, afinal, Cabo Verde não caiu no ranking do IDH e mantém a mesma posição que o do relatório anterior. O Presidente da Assembleia Nacional e sujeitos parlamentares insurgem-se contra a decisão da Rádio de Cabo Verde de formalizar o que acontece na prática em relação à transmissão dos trabalhos do Parlamento. Cancelamentos de voos e falta de ligações marítimas deixam viajantes retidos na Ilha do Fogo. Muito descontentamento neste jornal de esclarecimentos da TLCV. Ex-presidente Pedro Pires defende que a democracia não pode apagar a história. Pedro Pires comenta a polémica sobre o início das celebrações dos 50 anos da independência. Índia e Paquistão à beira de uma guerra aberta e geral no dia em que os cardeais se reúnem para a escolha do sucessor do Papa Francisco. Foram os títulos. O desenvolvimento já a seguir com o jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Boa tarde. O PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, emitiu um comunicado na sequência da veiculação da notícia sobre a eventual caída de Cabo Verde no último ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. O PNUD garante em comunicado, enviado às redações dos órgãos de comunicação social aqui em Cabo Verde, que o nosso país melhorou a sua pontuação no relatório sobre o desenvolvimento humano de 2025, tendo passado de 0,664 pontos para 0,668. O critério conjunto das Nações Unidas esclarece que o que acontece é que, com a atualização dos dados para todos os países em relação ao relatório 2024, outros países têm melhor pontuação que Cabo Verde. Canda Morifortes, boa tarde, explica-nos. Em comunicado, o Escritório Conjunto do PNUD, o UNFPA e Unicef explicou que o relatório de 2024, com dados de 2022, posicionava inicialmente Cabo Verde na posição 131, mas que essa classificação não incluía dados atualizados de todos os países. Com a atualização geral das informações, Cabo Verde passou a ocupar o lugar 135, posição que se mantém no relatório de 2025, agora com uma pontuação de 0,668, acima dos 0,661 registados anteriormente, o que significa que Cabo Verde melhorou em matéria de desenvolvimento humano de 2022 para 2023. O que se passou, esclarece ainda o Escritório Conjunto das Nações Unidas em Cabo Verde, é que o país sai do lugar 131 para o lugar 135, porque com a atualização dos dados para todos os países, após a publicação do relatório de 2024, outros países têm melhor pontuação que Cabo Verde. O PNUD em Cabo Verde salienta que a leitura correta do relatório deve ser feita à luz das atualizações anuais e não com base na posição inicial apresentada em edições anteriores. Assim, conclui o Organismo das Nações Unidas em Cabo Verde, a classificação do nosso país mantém-se estável entre os dois relatórios mais recentes, o de 2024 e o de 2025. O PNUD sublinha ainda que Cabo Verde tem registado uma evolução positiva no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, com 0,651 pontos em 2021, 0,664 em 2022 e 0,668 em 2023. Cândido leu o relatório deste ano e também em anos anteriores também já teve referências aos dados. O PNUD, da forma como comunica os seus dados, deve então acrescentar alguma observação para melhor explicar a metodologia e a forma como os dados devem ser analisados na perspectiva, naturalmente está, do PNUD. Creio que foi isso que tentaram fazer com este esclarecimento que enviaram às redações dos órgãos de comunicação social de Cabo Verde, realçando exatamente
que, portanto, a leitura que se deve fazer deve ser feita à luz das atualizações anuais e não com base na posição inicial apresentada nas edições anteriores, ou seja, em vez de estarmos, portanto, a realçar a diferença de posicionamento, de classificação entre 2022, por exemplo, que aparece no relatório de 2024 e a classificação de 2023, que vem aparecer depois da publicação do relatório de 2024 e com mais atualizações agora em 2025, devemos sim prestar atenção nas nuances que o país, portanto, em que o país registra desenvolvimentos positivos e que vão depois dar origem a uma pontuação mais negativa ou mais positiva e que, portanto, em última instância determina o posicionamento do país no ranking, mas, sobretudo, tendo em atenção os desenvolvimentos, o progresso do país em termos de índice de desenvolvimento humano, que, essencialmente, na ótica do PNUD, obviamente, portanto, é espelhada na diferença de pontuação do país. Neste caso de Cabo Verde, portanto, eles realçam exatamente essa diferenciação, essa evolução entre positiva. Entre os últimos dados e os anteriores. Agora, deve também o PNUD, quando há estas alterações, deve comunicar que os relatórios anteriores ficam sem efeito, que há dados novos, e não faz isso também na sua comunicação. Bom, é um assunto que poderíamos ver então também com os responsáveis do PNUD para ver que metodologia, que melhorias poder-se-á fazer quando há mudanças, quando há alterações, e essas alterações não são comunicadas atempadamente e os dados são trabalhados de acordo com os dados do relatório que são ou que é publicado, e quando há atualização, naturalmente que o relatório é publicado, não é atualizado atempadamente e os dados que contam são aqueles que estão publicados. Mudando de assunto, o Parlamento Cândido condenou hoje a decisão da Rádio de Cabo Verde de não transmitir mais as sessões plenárias da Assembleia Nacional na sua totalidade. É o que disse o Presidente da Assembleia Nacional. Ambas as bancadas evocaram argumentos que vão da Constituição da República, dificuldades de muitos cidadãos em aceder às informações do Parlamento. De outra forma, o Governo reserva-se o direito de tomar medidas cabíveis caso se justifiquem, e o Presidente do Parlamento manifesta receios de que a decisão leve a alguma desigualdade de tratamento. Ou se também se posicionou, Cândido, conta-nos o que é que aconteceu mesmo no Parlamento esta manhã. Tudo começou com a declaração do Presidente da Assembleia Nacional, que se referiu à decisão como uma resolução tomada pela unanimidade dos membros da direção da Rádio de Cabo Verde, visando suspender a transmissão contínua dos trabalhos parlamentares para passar a um modelo de transmissão por ordem de importância, estando garantidos apenas os debates e interpelações. Na ótica de Austelino Correia, isso pode levar a atos de discricionariedade. Há uma declaração política, se a rádio entender que essa declaração política deve ser transmitida, transmite. Uma outra declaração política acha que não deve, porque não tem importância, não transmite. E isto pode levar àquilo que nós estamos a trabalhar para que todos os partidos políticos com assento parlamentar sejam tratados com igual dignidade, com igual liberdade e com respeito que todos merecem. Eu falei com eles de forma muito clara que eu não concordo, eu respeito o trabalho e as posições da Rádio de Cabo Verde e dos jornalistas, mas que eu, enquanto Presidente da Assembleia Nacional, sinto-me indignado, não concordo. Justificou que tem programas culturais, outros programas que ficam sacrificados. E eu disse mais, disse que são apenas 6 dias por mês. Ficam 24 dias. Portanto, que os 24 dias poderiam ser muito bem geridos para os outros programas e outras coisas. E eu disse que estamos num ano pré-eleitoral, por que agora? E disse que estamos em comemoração dos 50 anos, por que agora? Todos os outros sujeitos parlamentares presentes na sessão condenaram igualmente a decisão do órgão público de radiodifusão. O deputado João Batista do PSV entende que é preocupante e explica porquê. Transmissão abre parlamento à sociedade e a cabo-verdianos, permitir-se que esse também as acompanha, debate sobre assuntos fundamentais que acontecem ali na Cabo Verde, numa democracia parlamentar, onde a Assembleia de facto é o centro de poder. Aquele sofrimento para Cabo Verde e para cabo-verdianos
no ano que celebra 50 anos de independência, ao invés de nos progredir para nos atuar sinais de retrocesso. A deputada Carla Lima, que é jornalista de formação, exerceu e ocupou cargos de chefia na Rádio de Cabo Verde, sublinhou que a decisão carece de esclarecimentos e chamou a atenção para os termos do contrato de serviço público que vincula a RTC ao Estado. Acredito que a transmissão das sessões da Assembleia Nacional é serviço público e deve estar abrangido no contrato de serviço público que o Estado de Cabo Verde assina com a Rádio Televisão Cabo-Verdiana. Não concordo com a decisão, acredito que devia ser melhor pensada, melhor discutida e definida, até porque, por aquilo que o Sr. Presidente disse, não lhe disseram efetivamente, concretamente, o que é que vão transmitir ou não. Portanto, acho que o Parlamento sim deve exigir da Rádio clarificações nessa matéria. Carla Lima recordou também que, segundo a legislação, as decisões editoriais nos órgãos públicos de comunicação social são tomadas pelas direções e não pelos conselhos de administração. Já o líder da bancada do MPD, Celso Ribeiro, acusa a RCV de cercear a liberdade do Parlamento. O que nós nunca aceita e nem nunca admite, porque nós gostava de saber com base em que estudos, com base em que elemento, com que fundamento que hoje rádio decide, mas transmite a Assembleia Nacional quando bem entende. Não manifesta ali vivamente nossa indignação por essa atitude num momento onde a liberdade de índice de Cabo Verde foi determinante para a consolidação de nossa democracia. O último índice está falando, mas não sube na liberdade de imprensa. Por isso, mais uma vez, apelamos aqui que reine o bom senso. Vamos deixar aqui bem claro, e contamos aqui também com todos os deputados, vamos recorrer a todos os meios legais para que se reponha a verdade e a justiça, porque o povo cabo-verdiano tem direito à informação. Também António Monteiro, da UCID, alerta para as dificuldades de muitos cidadãos em aceder às informações do Parlamento de outra forma e não só. O povo cabo-verdiano paga uma taxa para ter acesso a esta informação. E em Cabo Verde, do nosso ponto de vista, e admitimos que possamos estar errados, Sr. Presidente, não há nenhuma informação mais forte do que a informação que sai deste Parlamento. Porque aqui decide-se a vida deste país. A Maria, o António, o Manuel, que estiverem nos cumos ou nos vales destas ilhas, muitas vezes não têm acesso à internet. Não conseguirão saber, através do canal do Parlamento, aquilo que está a passar. Então, constitucionalmente, o país tem o direito de informar a estes cidadãos o que é que se passa. Portanto, essa decisão da rádio que nós respeitamos, mas tem que ser muito bem analisada. O Governo diz que vai analisar, exatamente, mas que se reserva o direito de tomar medidas cabíveis caso se justifiquem, deixem entender o Secretário de Estado da Comunicação Social, Lourenço Lopes. A Rádio Televisão Pública tem autonomia administrativa e editorial, mas o Estado tem sempre a tutela da legalidade. Nisto, quero dizer-vos que estaremos a envidar os esforços para, no quadro dos estatutos da RTC, mobilizar a atenção das entidades competentes na matéria para que se primeiro averiguar do que está a acontecer e, em segundo lugar, tomar-se as medidas que se revelarem cabíveis nesta matéria. Parlamento cabo-verdiano, através do presidente Austelino Correia e dos partidos com assento parlamentar, a condenar a decisão da Rádio de Cabo Verde de não transmitir mais as sessões plenárias de forma contínua. O Governo, por intermédio do Secretário de Estado da Comunicação Social, diz que vai analisar a matéria e que reserva-se o direito de tomar medidas cabíveis caso se justifiquem enquanto tutela da legalidade da RTC.
E o diretor da Rádio de Cabo Verde já reagiu à indignação que a alegada suspensão das sessões parlamentares por parte deste órgão público gerou hoje na Assembleia. Marcos Fonseca confirma ter-se reunido com o Presidente da Assembleia Nacional para opor ao corrente da nova forma de transmissão dos trabalhos parlamentares, mas nega ter informado ao Estelino Correia de que a estação pública iria suspender a transmissão das sessões na sua plenitude. O objetivo da rádio não é suspender e nunca vai passar pela nossa cabeça suspender as transmissões do Parlamento. O que dissemos é que há alguns momentos que não vamos transmitir. Por exemplo, às vezes tem a aprovação de 400 artigos, o que fica amassante para o ouvinte. Por exemplo, esses momentos, não vamos transmitir esses momentos. Mostramos para ele que priorizamos, todas as vezes vamos transmitir debate com o Primeiro-Ministro, Estado da Nação, Estado da Justiça, Orçamento de Estado e outros momentos vamos fazer uma avaliação jornalística do interesse público e transmitir. Pode ser que todos os momentos tenham interesse jornalístico e transmitimos. Agora, há momentos que não há interesse. Não vamos transmitir esses momentos que não têm interesse jornalístico. Marcos Fonseca garante tratar-se de uma decisão editorial que, sublinha, não carece da anuência do Conselho de Administração da empresa. Não, essa é uma decisão editorial. A direção da rádio é autónoma para tomar decisões editoriais. Se não pode tomar decisão editorial, então não precisamos ter direção da rádio. A Rádio de Cabo Verde nunca desrespeitou a Assembleia Nacional, assevera Marcos Fonseca, que reitera a determinação da estação em promover todas as alterações editoriais que melhorem a qualidade do serviço público. Descontentamento também na Ilha do Fogo, desta feita dos passageiros, é que na Ilha do Fogo o cenário se repete, cancelamentos de voos deixam passageiros aflitos à beira do desespero, principalmente aqueles com voos internacionais. Desde ontem o clima no aeródromo de São Filipe é de indignação, pois não há ligação aérea nem marítima. Os passageiros dizem que estão numa prisão de porta aberta, conforme a Anabela Varela. Há cerca de 9 meses não se ouviam reclamações no aeródromo de São Filipe, Ilha do Fogo. Voos regulares e mais de um por dia. Entretanto, desde ontem, o fantasma dos cancelamentos voltou a assombrar aqueles que vieram passar as festas do município e da Bandeira e que agora pretendem regressar às suas casas. Uma suposta avaria no avião que faz a ligação Praia-Fogo-Praia deixou em terra centenas de passageiros, muitos até já passaram por esta situação várias vezes. Sempre para São Filipe tem problema, se acabar com o avião. Do tanto tem avião se estragado, mas é que pode ter só uma alternativa de um avião. Ou eles podem resolver o problema desde ontem que o avião se estragado, eles já mandavam barco, para nós tem toda a informação, eu quero saber, mas monte alguém que está no fogo, quase tudo é internacional que eles têm passagem para baixo. Primeiro, falta de informação, claro, mas segundo também, alguém tem que ser responsável. Agora, quem é que está pagando aquele passagem para a França, por exemplo? A minha para a França, ele Portugal, aquele outro para os Estados Unidos. Eu queria que eu estava para amanhã cedo. Então, a excusa que eu só passa para ele já é repetido. Já é repetido. 2 anos. Hora que sim, você fica com medo, volta, Estou com medo. É por isso que é ano por 2 dias antes para a viagem, só de acontecer. Eu tenho voo amanhã, dia 9 horas para Portugal. Só que se não fica hoje, amanhã que tem voo, que já avisa que tem voo amanhã, ainda perdi bilhete para Portugal, 9 horas. Já tem voo atrasado desde ontem. Além dos constrangimentos, há o fator financeiro. 80 conto no mínimo, sem contar o trabalho. Quem é que está a pagar? Quem é que está responsabilizado? Quer dizer, não tem conhecimento, mas nossa terra está na desordem, mas que naquele ponto ali tem que ter um mínimo de consideração. Não temos dinheiro, não temos nada. Vamos ficar aqui no aeroporto. A companhia não assumiu o vosso alojamento? Por enquanto, ainda ninguém não disse nada. Ele está perdendo nossa passagem internacional e nós que temos que comprar de nós outra vez. E depois ele não está perdendo nosso trabalho. É uma coisa que o governo deve hoje para nós. Nós temos opção para Monte Cabo, mas me cria ali, nesse ali, brinco ali, ainda prefiro estar ali para acabar outro país. Aquele que não tem ainda prefere bem ajudar ali. E para piorar, não há alternativa por via marítima. Você sabe para que dia que tem barco? Não sei comentário, mas acho que tem manhã de noite.
E qual é a solução? Preso e prisão de porta aberta, de céu aberto mesmo. Turistas nacionais, estrangeiros e imigrantes retidos e sem data para deixar a Ilha do Vulcão. E temos em direto a diretora comercial da TACV, Eunice Barbosa. Muito boa tarde. Não sei se ouviu as reclamações dos viajantes, mas certamente que sabe o que é que está a acontecer em São Felipe. Então, o que dizer aos viajantes? Qual a solução? O que é que a TACV informa aos viajantes e qual a alternativa? Qual a solução? Boa tarde e obrigado. Parece-me que a senhora Eunice Barbosa não está a escutar-nos, portanto, o que é que a TACV tem a dizer sobre esta matéria? Qual a solução para os viajantes? Parece-me que a senhora Eunice não nos escuta. Boa tarde, jornalista. Aproveito para agradecer a oportunidade que nos dá para dar aqui algumas explicações. Obviamente, na verdade, confirmamos uma avaria num dos aparelhos da companhia. Este é o aparelho que opera para São Felipe. Estamos a envidar todos os esforços para garantir a proteção dos passageiros, principalmente aqueles que têm ligações internacionais, para que possam conseguir fazer a sua viagem com tranquilidade. Vão sair ainda hoje ou... Aproveitamos aqui para pedir desculpas a todos os passageiros afetados. Parece-me que estamos com alguma redundância nesta comunicação. Já contactámos as empresas marítimas, neste momento aguardamos a indicação do horário. Então, não há ainda nenhuma indicação de que os viajantes poderão seguir viagem hoje ou amanhã? Definitivamente, acho que estamos com algum problema nesta ligação com a diretora comercial da TACV. Vamos desligar e refazer a chamada para ver se efetivamente teremos melhores condições para que tudo fique claro. Agora, a senhora Eunice está a ouvir-me neste momento? Consegue nos ouvir? Parece-me que não, então vamos ficar, tentamos ter esse esclarecimento da TACV, mas parece-me que tecnicamente algo está a acontecer, o que não nos permite ter de forma muito clara a posição da TACV, o que deverá ficar então para uma outra oportunidade. Mudando de assunto, o ex-presidente Pedro Pires falou sobre a polémica em relação ao início das celebrações dos 50 anos de independência nacional e disse que a democracia não pode apagar a história. A opinião é do antigo presidente da República, Pedro Pires, e vem a propósito do arranque oficial das comemorações dos 50 anos de independência de Cabo Verde. O primeiro-chefe do governo no pós-75 defende que as comemorações devem ser assumidas pelo Estado e que o momento deve servir para descolonizar o espaço público, conforme o jornalista Carlos Santos. Pedro Pires afirma que a independência é um ganho de toda a nação cabo-verdiana. Por isso, cabe a ela, através do Estado, reconhecer, valorizar e celebrar a transição de um estatuto de colónia para um país soberano. O antigo chefe de Estado cita o filósofo e poeta antiliano Eduardo Glisson, que critica a narrativa que reduz a história dos povos colonizados à mera resistência ao colonizador. Entre colonização e libertação há uma enorme diferença, uma coisa e outra. Por vezes ficamos com a impressão que em Cabo Verde, talvez como Martinica, Guadalupe e outros, o que trabalhamos e valorizamos talvez são momentos, passos da nossa colonização e não movimentos e passos da nossa libertação. Pedro Pires defende que se deve aproveitar as comemorações do 50º da independência de Cabo Verde para descolonizar o espaço público. A descolonização dos nomes das nossas ruas. Esse é que eu entendo que isso é um aspecto que teria muito interesse
a descolonização da toponímia das nossas cidades. Quanto ao facto de a cerimónia oficial ter ignorado alguns protagonistas, figuras que estiveram envolvidas no processo que conduziu à independência nacional, Pedro Pires lembra que a democracia não pode apagar a história. A democracia esconde muita coisa. Não sei saber. Aqui é que se apaga a história. Aqui é que se apaga a história. Há uma coisa que a democracia não pode eliminar, são os acordos, são os documentos, são as pessoas que assinam e personificam esses momentos. Não é outra coisa, mas a democracia serve para justificar todas as aberrações. Pedro Pires é membro da Comissão de Honra das Comemorações dos 50 anos da independência de Cabo Verde. E ouvir também pela Rádio de Cabo Verde o secretário executivo da Comissão Organizadora das Comemorações dos 50 anos de independência de Cabo Verde desvaloriza as críticas à cerimónia inaugural. António Lopes da Silva garante que todos os membros da Comissão de Honra foram convidados, mas admite que, por questões logísticas, alguns não puderam estar presentes. O que eu sei é que as pessoas foram convidadas. Se não conseguiram ir, portanto, nós lamentamos, mas eu acho que também está-se a extrapolar muito essa questão. E quando houve uma participação ativa de pessoas de várias áreas, inclusive políticas, mesmo lá, acho que se houve algum erro, podemos assumir o erro, mas isso não é de facto tão importante para ser conversa de uma semana. António Lopes da Silva confessa que não gostaria que as comemorações do 50º da independência de Cabo Verde se transformassem numa disputa de protagonismos. Eu, quando vejo alguém a tentar dizer que é o patrão, que é o dono da independência, ou que é o dono do 13 de janeiro, eu fico preocupado. Fico preocupado porque isso faz parte da luta do povo cabo-verdiano. Não tem nada a ver com aquilo que as pessoas estão aí nos Facebooks a mandarem. Não. Preocupa-me isso. Mas eu só faço um apelo a todos para que façamos uma festa. Nós estamos a comemorar o percurso dos 50 anos. E esse percurso, se não falássemos o 25 de Abril, mas porquê? Qual é a razão? O antigo vereador do Pelour da Cultura da Câmara Municipal da Praia garante que as comemorações irão decorrer em todos os pontos do país através das comissões conciliares. Já temos 13 horas mais 26 minutos e meio. Vamos regressar ao Parlamento, onde está o companheiro José António dos Reis. António, boa tarde. Após a polémica, o que mais aconteceu no plenário da Assembleia Nacional? Renovados os votos de muito boa tarde, António Lima. Depois daquela polémica, surgiu-se o período de questões gerais, onde foram levantadas preocupações relacionadas com pecuária e agricultura na ilha de São Nicolau, mas também pelo facto de hoje ser o dia do município da Ribeira Grande em Santo Antão. Cobrou-se obras, defendeu-se que a ilha tem ganhado com a governação do Movimento para a Democracia, para além do problema também com a falta de avião para transportar os passageiros que estão retidos na Ilha do Fogo. De seguida, entrou-se na questão na ordem do dia, com a interpelação ao Governo sobre a implementação do regime jurídico do emprego público. Em relação a esta matéria, o grupo parlamentar do PAICV, que é o interpelante, o deputado Julião Varela, justificou a interpelação com a necessidade do Executivo esclarecer a opinião pública sobre em que pé se encontra o processo de regulamentação da lei, a publicação dos PCFRs do quadro comum. O deputado do PAICV constata que que está ainda por resolver os PCFR de todos os quadros especiais e a definição da sua situação nos trabalhadores que não têm o PCFR. Mas essa governação deixa marcas com a discriminação de quadros. Se antes todos os licenciados já contavam com um determinado nível salarial, com este governo, tudo passa a depender da profissão escolhida e do setor onde trabalha. Para quando a efetiva implementação do PCFR do quadro comum da administração pública? Quantos diplomas de desenvolvimento já foram concluídos? Quais são? Que áreas faltam ainda regulamentar? Para quando a adequação do PCSS dos funcionários das carreiras especiais às normas e princípios da Lei do Emprego Público? Qual é o valor do custo de toda esta reforma legislativa na parte da feitura das leis e dos
regulamentos? Que soluções para as carreiras profissionais que não vão ter PCFRs? Que soluções para repor a perda do poder de compra? Em relação ao atraso, o ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública, Eurico Monteiro, destacou o combate à precariedade laboral e à equidade salarial como ganhos do novo regime jurídico do emprego público. No entanto, Eurico Monteiro justifica algum atraso na regulamentação da lei com o processo de socialização que, segundo diz, gastou-se mais tempo do que se estava previsto. É na procura de consenso que se despende mais tempo, não na redação do texto normativo, mas, sobretudo, nas negociações, na obtenção de consenso. Preferimos seguir, quase até a exaustão, o princípio democrático, o diálogo e o consenso, a busca de soluções duradouras que confira estabilidade nas relações de trabalho. A experiência adquirida hoje, nestas negociações com os diversos grupos profissionais, recomenda que sejamos, talvez, mais generosos na previsão do tempo necessário para o diálogo e consenso com os funcionários públicos. Felizmente, que chegamos a bom porto, com quase a totalidade das propostas dos PCFR das carreiras de regime especial negociadas, consensualizadas e consolidadas, estando já quase todas elas agendadas para aprovação em Conselho de Ministros. E o Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia classificou de imprudente o discurso do Grupo Parlamentar do PAICV na abertura da interpelação. Abrão Vicente, deputado do MPD, considera que o regime jurídico do emprego público é a maior reforma administrativa das últimas décadas. A lei do emprego público não está em atraso, está em execução. Executa-se com responsabilidade, com instrumentos legais publicados, com diálogo com os sindicatos e com o impacto direto na vida das pessoas. Esta, repito, não é apenas uma lei, é uma bússola para o futuro, é um pacto de confiança com os trabalhadores cabo-verdianos. É a prova de que este é um governo que reforma com sentido de Estado. Este é um marco transformador. E de seguida, Anatólio, começou-se o debate em torno desta interpelação, com os deputados e o governo a esgrimirem as suas posições. O debate que vai prosseguir, vai continuar no período da tarde, este debate em torno da interpelação ao governo sobre a implementação do regime jurídico do emprego público. A sessão vai se retomar às 14h30. Obrigado, António dos Reis. Vamos sair agora do Fórum Parlamentar para um outro fórum de parceiros da saúde, da Organização Oeste-Africana da Saúde, realizado em preparação para a 26ª Assembleia de Ministros da Saúde da CEDEAO. As autoridades destacaram a necessidade de reforçar a prevenção em saúde diante da queda de financiamentos. O diretor-geral da Organização Oeste-Africana da Saúde defendeu o foco em ações preventivas, como combate ao vetor do paludismo, em vez de tratamentos caros. O representante da Agência de Desenvolvimento francês reforçou o apoio à organização e defendeu maior coordenação entre parceiros para se aumentar o impacto coletivo na região. A Edna Barros tem uns pormenores. O diretor-geral da OAS, Assim Melchior, alertou para a redução drástica de financiamentos por parte de alguns parceiros internacionais e enfatizou a necessidade de priorizar ações de prevenção em saúde pública. Dans le contexte actuel où nous avons eu certains financements coupés brutalement, no contexto atual, onde temos alguns financiamentos cortados brutalmente, é fundamental nos alinharmos com a eficiência das atividades no domínio da saúde. Na CEDEAO somos mais de 350 milhões de pessoas, muito mais do que os Estados Unidos, quase 3 vezes mais do que a população da Rússia. Por isso é importante fazermos tudo para o nosso bem-estar também. Então, nós precisamos nos alinhar agora com as ações mais pertinentes na saúde, com as atividades de promoção da saúde, do que com as ações curativas que custam extremamente caro. Dans les actions curatives qui coûtent extrêmement cher. Melchior defende mudança da abordagem contra doenças como o paludismo. Mais prevenção em vez de depender exclusivamente de tratamentos que são mais caros. Acrescenta que a aposta deve ser em eliminar os vetores e melhorar o ambiente, focando nos determinantes sociais da saúde e fortalecendo os sistemas nacionais para enfrentar doenças evitáveis de forma sustentável.
Nelly Reliat, representante da Agência de Desenvolvimento Francês com sede em Paris, destacou que nos últimos meses foram difíceis devido às incertezas orçamentais, mas reforçou o compromisso da agência em apoiar. Oui, ça a été difficile pour nous et pour toute la communauté. Isso foi difícil para nós e para toda a comunidade de pesquisadores. Houve muita incerteza sobre os orçamentos e os custos em muitos países. Agora temos mais visibilidade sobre o que vai ser financiado e o que nós planeamos fazer é continuar a apoiar os países da África do Oeste, continuar a apoiar a Organização Oeste Africana para a Saúde, porque ela tem um papel importante para melhorar os indicadores de saúde em toda a região. A solução é compartilhar ainda mais e redesenhar os nossos programas para maximizar a nossa sinergia e ter mais impacto coletivamente. Collectivement, il faut qu'on soit... Nelly Reliat reforça a importância da cooperação entre parceiros técnicos e financeiros, agências de desenvolvimento e governos nacionais para enfrentar os desafios da saúde pública na África Ocidental de forma integrada e sustentável. E mais investimentos na Polícia Judiciária para uma ação eficaz e eficiente no combate ao crime é o apelo do Diretor Nacional da PJ feito na cidade do Mindelo no ato comemorativo dos 32 anos da Polícia Judiciária. Comemorações que decorrem de forma descentralizada nas ilhas onde a Polícia Judiciária tem presença, conforme Patrícia Martins. A Polícia Judiciária foi formalmente instalada a 12 de maio de 1993. Comemorar 32 anos é tempo para reflexão sobre o que se pode fazer mais e melhor para o país, com atenção centrada na segurança a diversos níveis, diz Manuel da Lomba, diretor nacional da PJ. A pedra de toque. Segurança hoje em Cabo Verde, desde segurança marítima, segurança dos nossos bens, segurança pessoal. E isso requer um pensamento coletivo, requer uma oportunidade para debatermos claramente este tema, que é um tema transversal. O Estado tem o dever de garantir segurança a toda a sociedade, a todos os cidadãos, mas também há uma responsabilidade. Todos nós temos a responsabilidade com este ativo muito importante para Cabo Verde, que é a segurança. E o que nos vem à cabeça é precisamente o nosso dever de fazer mais e melhor para a segurança de Cabo Verde, dos cabo-verdianos e dos que escolhem Cabo Verde para viver. Neste sentido, são muitos desafios que a Polícia Científica enfrenta relativamente aos crimes, diz Manuel da Lomba, nomeadamente o tráfico de drogas. O tráfico de drogas é um crime que, desde os primórdios, se estabeleceu como um crime precedente ao crime de lavagem de capitais. E lavagem de capitais é um crime que coloca qualquer país numa situação difícil e depois coloca mesmo a inversão do Estado de Direito. É o que nós estamos a combater, demonstrar que o crime não compensa, é uma possibilidade mesmo de demonstrar que Cabo Verde deve fazer de tudo para que não haja inversão do Estado de Direito. Diretor Nacional da PJ, que apela a mais investimentos na Polícia Científica para uma ação eficaz e eficiente, quando questionado se os recursos humanos são satisfatórios. Claramente eu digo que não. Eu digo que não porque para ter uma Polícia Judiciária forte, eficaz e eficiente, nós temos que ter, a nível dos recursos humanos, a nível dos recursos tecnológicos, a nível dos equipamentos em várias ordens, há necessidades na Polícia Judiciária. Por isso nós apelamos um investimento forte a nível da Polícia Judiciária para que possamos combater o crime transnacional, o crime organizado, porque cada vez o crime é mais sofisticado, desde lavagem de capitais, desde tráfico de drogas, cibercriminalidade, desde tráfico de pessoas, tráfico de armas. Há vários tipos de crime que acontecem principalmente nos nossos mares, porque nós somos um país arquipelágico, somos um território descontínuo e nós estamos cercados por mar. Então nós temos que fazer primeiro de tudo a nossa segurança marítima e isso requer também necessidade de recursos humanos, de recursos materiais e claramente tem que haver mais investimento na Polícia Judiciária. Ato comemorativo dos 32 anos da PJ, no qual foram entregues certificados em reconhecimento profissional de alguns membros do Departamento de Mindelo e debate do tema segurança marítima, perspectivas operacional e penal. Amanhã o aniversário será assinalado na Ilha do Sal e o ato central das celebrações acontece no dia 12, na cidade da Praia. Já temos 13 horas mais 38 minutos, mais alguns segundos. A Associação das Peixeiras do Mindelo lança a campanha de combate à violência contra a mulher, uma iniciativa financiada pela Cooperação Espanhola. Corda Cabo Verde, violência machista Tabatá, é o lema da campanha. A intenção é combater a violência em todos os aspectos e mostrar que quando uma mulher é agredida ou morta, a sociedade inteira é afetada. Há mais detalhes com a Milu Rodrigues.
A campanha é dirigida à população das zonas pescatórias e ao público ligado à pesca artesanal. Diandra Martins, da Associação de Peixeiras do Mindelo, convida todos a unir vozes para fortalecer a luta contra a violência baseada no género, uma violência que é física, psicológica, mas também económica. Na nossa sociedade ele é um fato normal. Nós basta que o homem já tenha trabalhar para o dinheiro dentro de casa, para nós não achar que ele é normal. O que nós temos de fazer também é mudança de mentalidade, porque para além de ele é uma violência que nós temos que ser que aquela mulher tenta matar esse sonho, né? Que aquela vontade de fazer tal coisas, mas que aquele algo financeiro que tem entrado dentro de casa que a tita permitir fazer. Então, principalmente na comunidades pescatórias, porque a maioria de pessoas é oprimido, né? É oprimido de levar, de fazer apenas o que a nossa sociedade está a dizer, não o que realmente está a sentir. Por isso, me vale mais para aquela parte da mudança de mentalidade, aquela parte de liberdade que não está a crer que muitas vezes é oprimido. Corda Cabo Verde, violência machista te matar, lembra igualmente a morte dos sonhos e projeto de toda uma família e sociedade. Explica Celeste Fortes que a desconstrução da ideia de que a violência seja culpa da mulher é prioridade para as 13 entidades envolvidas na campanha. Efeitos nefastos da violência te atingir nós todos, às vezes não está de longe, não está sentir na pele, mas nossa pele é coletivo, digamos assim, nós tudo tem que ser e acaba por ser afetado por esse tipo de violência, e porque nós tudo de ser afetado, nós tudo tem que contribuir para ser eliminação e para ser prevenção também. Denunciar um caso de violência não é fácil. Muitas vezes a violência não é identificada como tal e isto é um desafio, explica Estibalis Tábuas, da ONG Paz e Desenvolvimento. Continua também o desafio de dados desagregados para melhor entender a violência nas comunidades e assim ajudar as pessoas a diferenciar todos os tipos de violências. A violência baseada no género não distingue de bairro, de profissão, de faixa etária e continua a silenciar, a limitar e, demasiadas vezes, matar. É por isso que esta campanha se constrói a partir de uma realidade vivida. Não falamos sobre as pessoas, falamos com as pessoas, com as mulheres, com os homens, com os jovens, com as lideranças comunitárias. A campanha Corda Cabo Verde está dividida em partes, apresenta dados estatísticos, promove a reflexão e denúncia, mas também dá espaço para a criação de masculinidades positivas. Vai decorrer durante 2 meses nas redes sociais, em ambientes físicos, com rodas de conversa, mas também nos meios de comunicação social. 3h41, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. As autoridades em toda a Índia estão a realizar hoje exercícios de segurança da defesa civil, horas após o país lançar ataques contra alvos no Paquistão. Os exercícios foram planeados antes dos ataques, numa ordem do Ministério do Interior. Não vista há décadas, o governo indiano ordenou que os exercícios fossem realizados em todos os estados e territórios do país. A Índia lançou a Operação Sindoor na noite de ontem e atingiu infraestrutura considerada terrorista tanto no Paquistão quanto na região da Caxemira, administrado pelo Paquistão. Esta é uma grande escalada que leva as duas nações vizinhas que possuem armas nucleares à beira de uma guerra total. O Paquistão diz ter abatido 5 jatos da Força Aérea Indiana e também um drone. A Índia não confirmou estas perdas. Fontes paquistanesas disseram que 3 dos 5 aviões abatidos eram caças Rafale da Força Aérea Indiana. A ofensiva indiana ocorre após homens armados matarem 26 pessoas, a maioria turistas, na Caxemira, controlada pela Índia, em abril. A Índia acusou o Paquistão de envolvimento, algo que o governo paquistanês nega. A Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana, controlam partes da Caxemira, mas reivindicam integralmente e já travaram 3 guerras pelo território. Os cardeais iniciaram hoje o ritual secular para a escolha do novo Papa. 133 cardeais de 70 países ficarão isolados do mundo exterior, dando início ao conclave com maior diversidade geográfica dos 2000 anos da história da Igreja Católica. Os cardeais ficarão sem os seus telemóveis e as ligações móveis em redor ao Vaticano serão bloqueadas para os impedir de comunicar até escolherem um novo líder para a Igreja Católica, que conta com 1,4 mil milhões de fiéis. O grupo de cardeais eleitos
eleitores. O Papa Francisco nomeou 108 deles, escolhendo muitos pastores à sua imagem de países como a Mongólia, Suécia e Tonga, que nunca tinham tido um cardeal. O palco está pronto para abrir o conclave mais diversificado geograficamente nos 2000 anos da história da fé cristã católica. A decisão do falecido Papa de ultrapassar o limite habitual de 120 cardeais eleitores, incluir os mais jovens do sul global, frequentemente países marginalizados com menor peso económico, injetou um grau invulgar de incerteza num processo que está sempre envolto em mistério e suspense. Muitos não tinham conhecido até a semana passada e lamentaram precisar de mais tempo para se conhecerem, ou seja, para que os cardeais possam se conhecer entre si, levantando questões sobre quanto tempo poderá demorar até que um homem assegure a maioria de 2/3, ou seja, 89 votos necessários para se tornar o 267º Papa. Já temos 13 horas mais 44 minutos e meio, estamos praticamente no final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago. Movimentação aérea em termos de voos domésticos, neste momento temos alguma limitação, mas estou a ver um aparelho da TACV, não se trata de um ATR, bem sim, trata-se de um Boeing que parte da Ilha do Sal e vai para São Vicente. Este Boeing, portanto, que é usado certamente para fazer a ligação interna e dar vazão aos passageiros que ficaram também retidos em São Vicente na sequência da avaria da aeronave ATR que estava pelo menos até ontem em São Vicente, e desta feita parece que a TACV está a socorrer-se de um Boeing para estabelecer esta ligação entre a Ilha do Sal e o aeroporto Cesar Évora em São Vicente. É claro que o Boeing não pode ir a São Filipe e os passageiros que estão aí na Ilha do Fogo vão ter de aguardar por uma outra aeronave ou então para que a viagem seja feita pela via marítima. As demais aeronaves que estão neste momento no nosso espaço aéreo são as que vão para as Ilhas do Sal e Boa Vista, transporte de turismo, e não tenho mais nenhuma outra informação relevante para partilhar em relação à movimentação aérea. Pela via marítima, o movimento neste momento é praticamente inexpressivo. Temos a navegar ou já está na Ilha do Sal. Parece-me que já está atracado na Ilha do Sal o navio Dona Tututa. De resto, nenhuma outra informação para partilhar com o amigo ouvinte. Portanto, falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas lunares em relação aos melhores momentos para a pesca, por entre outras informações. Para esta quarta-feira, 7 de maio, o sol despontou às 6 horas, 14 minutos e 14 segundos e o pôr do sol será às 18 horas, 52 minutos mais 52 segundos. A lua está na fase gibosa crescente, sai pelo leste daqui a pouco, quando forem 15 horas mais 1 minuto. A primeira baixa-mar foi às 7 horas e 54 minutos e a seguinte será às 21 mais 8 minutos. E a primeira pré-mar aconteceu às 2 horas e 14 minutos e a seguinte será às 14 e 28. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 20 horas e 12 minutos até às 22 horas e 12 minutos. Para amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar será às 9 horas e 59 minutos e a seguinte será às 22 e 32 minutos. E a primeira pré-mar amanhã será às 4 horas mais 7 minutos e a seguinte será às 16 horas e 15 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã será um dia regular para pescar, sendo os melhores momentos das 8 horas e 35 minutos até às 10 e 35, ou então lindo das 20 horas e 51 minutos até às 23 horas e 51 minutos. 3 horas e 47, só nos resta então acordar os títulos que fizeram este jornal. Dissemos que o PNUD emitiu um comunicado a esclarecer melhor seus procedimentos e garante que, afinal, Cabo Verde não caiu no ranking do IDH em desenvolvimento humano e mantém a mesma posição que o do relatório anterior. O Presidente da Assembleia Nacional e sujeitos parlamentares insurgem-se contra a decisão da Rádio de Cabo Verde de formalizar o que acontece na prática em relação à transmissão dos trabalhos do Parlamento. Também tivemos aqui a posição do diretor da Rádio de Cabo Verde a garantir que não é a intenção da Rádio Pública parar de transmitir os trabalhos da Assembleia Nacional e deu esclarecimentos. Cancelamentos de voos e falta de ligações marítimas deixam viajantes retidos da Ilha do Fogo. Tentamos ouvir a reação da TACV, tendo em conta o descontentamento, e certamente que nos próximos informativos o amigo ouvinte poderá saber mais sobre este assunto. Ex-presidente Pedro Pires defende que a democracia não pode apagar a história. Pedro Pires comentou a polémica sobre o início das celebrações dos 50 anos da independência. Índia e Paquistão na beira de uma guerra aberta e geral, no dia em que os cardeais se reúnem para a escolha do sucessor do Papa, Francisco. Foram os títulos que fizeram o Jornal da Tarde, com a edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. A informação volta daqui a pouco, às 14, com os títulos trazidos pela jornalista Ednea Barros.
Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.